Você pode pensar, professor, mas essa questão é de determinante, de matriz, não é de equações. Tá? É de equações. Você vem aqui que tem uma chamada para fazer determinantes, porque há uma relação direta entre determinantes e estudos de sistemas lineares de equações. Tá? Então, ele treina você. Então, tem uma intersecção entre os temas. Sim, essa questão tem. Você vai ter que recordar coisas de determinantes de matrizes, mas o coração dela, eu diria, o eixo principal dela é estudo de sistemas de equações, tá certo? Tanto que a parte prática de determinante eu já vou pegar e fazer, não vou ficar explicando o método prático em etapas, eu vou já explicando, fazendo, eu acho bem melhor de internalizar, e vocês também façam depois, ou espero que tenham feito até antes, tentado fazer antes de assistir a essa aula. E o que eu vou explicar mesmo é só o conceito por trás da análise dos determinantes para determinar se um sistema é possível e determinado, se é possível e indeterminado, ou se é impossível. Que aí, no lugar de possível ou impossível, ele chamou de compatível ou incompatível, que é outro termo usado sinônimo para esse contexto. Tá bom? Então, vamos começar com o item A. O item A é mais prático e é trabalhoso, então espero que eu não erre nenhuma continha aqui, porque eu tenho que focar na gravação e na aula, mas eu fiz ela antes, qualquer coisa eu vou checando aqui os meus cálculos, aqui na minha colinha. Mas espero que vocês entendam como resolve. Primeiro, então, o item A, ele pede o determinante da matriz tarará, tarará, tarará. Observe que isso é uma matriz 4x4. Tá? Então não dá para fazer por borboletinha ou mosquinha, como eu já mostrei em aulas de matrizes, tá? Não diretamente, nem dá para fazer por diagonal principal menos produto da diagonal secundária, que seria para a ordem 2. Essa aqui é a ordem 4. Então vou ter que usar o teorema de Laplace. Normalmente no teorema de Laplace, num vestibular mais bondoso com os alunos, ou que exige apenas mais o conhecimento do que coisa prática, ele coloca a matriz de tal forma que se eu fizesse combinações aqui, fizesse uma linha, subtraísse da outra, somasse com a outra, daria uma outra linha e eu conseguiria uma linha quase inteira, eu conseguia reduzir uma linha, uma fila ou uma coluna, quando eu falo uma linha ou uma coluna, uma fila, para uma grande quantidade de zeros, tá? Para uma grande quantidade de zeros. Você vai ver que quanto mais zeros tiver, pelo menos em uma fila, uma linha, uma coluna, quanto mais zeros tiver, mais fácil, menos trabalhoso é o método de Laplace para determinantes de ordem 4, de 4 linhas por 4 colunas. E observação, esse método que eu vou ensinar ele só serve para a ordem 4. Tá? Na verdade, o método de Laplace ele obtém matriz, se você fizer para ordens maiores, vai aparecer um determinante de ordem 4, então pode até maior, isso aqui vai ficar aninhado, vai ficar imenso. Tá? Na verdade, isso é para maiores sim, porque se você pegar um de ordem 5, quando você usa o Laplace, vai aparecer cofatores de ordem 4. Aí esses cofatores de ordem 4, quando você faz Laplace, reduz para ordem 3. Então você pode fazer Laplace aninhado. Mas não é... Então pensa que é para a ordem 4. Quando você tiver em vestibular e vir uma matriz de ordem 4, você tenta Laplace. Bom, eu não vou tentar aqui conseguir uma fila com muitos zeros. Se depois alguém conseguiu, eu tentei algumas maneiras, não achei como. Pegar uma coluna, subtrair de outras, ou de soma de outras e aparecer mais zeros, não consegui. Então eu vou pegar... porque assim, se você está num dia da prova, você pensa num jeito mais ou menos rápido de fazer uma fila ficar com muitos zeros, faz. Se não, mãos à obra, né? Então eu não consegui. Tentei um tempo aí, não tentei, claro que não fui exaustivo, não tentei tudo. Se alguém conseguir um método aí me fala. Eu vou usar o Laplace, vou ter que fazer um método mais trabalhoso, pegar uma fila que tenha a maior quantidade de zeros possível, ou pegaria essa coluna, ou essa linha, ou essa coluna, ou essa linha. Vou pegar essa linha aqui que tem um zero, tá? E até porque foi a mesma linha que eu escolhi quando eu resolvi na minha colinha ali para eu ir checando se eu não errei conta. Então, presta atenção. Como que se calcula um determinante de ordem 4? Tá? Observe que isso aqui está em notação de matriz, mas eu não vou copiar aqui de novo, não. Já vou usar esse desenho. O determinante era pegar e colocar aqui barras no lugar desses parênteses, tá? Aí passaria a ser o determinante, só isso. Então, já imagine que esse aqui já é o determinante, tá certo? Presta atenção. Você escolhe uma fila, aqui tiver a maior quantidade de zeros que você conseguir. Por quê? O determinante vai ser a soma dos produtos do item por seu cofator.
que é o cofator? Na verdade é o produto. E ainda tem uma técnicazinha para determinar o sinal do cofator. Então vem cá. Ficaria muito extensa aqui a equação, eu vou pegar cofator por cofator. Vou pegar item por item. Vamos começar pelo 2. Então você pega o 2. Aí agora você multiplica por menos 1 elevado à linha mais a coluna desse elemento que você pegou. Observe que está na primeira linha com a primeira coluna. Então 1 mais 1 elevado a 1 mais 1. Esse menos 1 elevado à linha mais coluna é um método prático para você determinar o sinal do cofator. Existem outros métodos. Saber que começa com mais, menos e vai alternando, por exemplo. Eu prefiro assim para não esquecer, até porque se eu pular algum elemento, porque vai ter o zero, e daqui a pouco você vai entender por que é legal pegar uma fila com vários zeros. Você tem que pegar o elemento vezes menos 1 elevado à linha mais a coluna daquele elemento, e aí vem. Agora você vai pegar o determinante da matriz que você obtém quando você remove a linha e a coluna daquele elemento. O que sobrou? Isso aqui, ó. Menos 2, menos 5, 3, 1, 2, menos 2, 3, 1, 6. Pronto. Esse é um dos elementos que eu vou somar para no final obter o determinante da matriz de ordem 4. Eu vou fazer isso aqui 4 vezes. Na verdade, você vai ver que vai ser 3. Mas eu vou fazer essa conta para cada elemento. E agora eu consigo fazer, porque de ordem 3 eu já ensinei para vocês. Não sei se foi uma aula da Univ, que eu não lembro de cor todas as aulas que eu gravei detalhadamente. Mas se por acaso na aula de matriz da Univ eu não ensinei a fazer matriz de ordem, determinante de ordem 3, e aqui você achar que eu fiz um pouco rápido, você pode ir lá em estudando por assuntos, escolher matrizes e assistir as aulas ali. Com certeza eu faço isso várias vezes. Ou ir no construtor de lista, escolher matrizes determinantes de ordem 3, que vão aparecer questões ali com a resolução. Perfeito? Aqui eu vou mostrar o que eu estou fazendo, mas não vou explicar detalhadamente, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro explicando para essa aula. Eu vou focar na parte do Laplace, teorema de Laplace, que é esse que eu estou usando aqui. Então esse é o primeiro elemento, eu vou calcular ele separadamente, que senão eu teria que fazer mais e repetir tudo isso, mais depois calcular tudo. Então para ter menos chance de errar a conta, eu vou fazer um por vez. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. E aqui como que fica? Vamos lembrar que o pessoal chama. Eu tenho um método de repetir as duas colunas, primeiras colunas aqui, de repetir as duas primeiras linhas embaixo. Faz com você achar melhor, com você estiver acostumada. Eu gosto de ocupar menos espaço. No dia da prova tem pouco espaço, então eu gosto de fazer o da borboletinha, que eu acho que é mais uma mosquinha, mas faz as asinhas aqui, ó. Diagonal principal. Vou fazer uma multiplica, né? 4 vezes 6, 24, mas tem um menos, então é menos 24. Eu não vou ficar passando ali em cima, senão eu acabo. Se bem que, vamos ver, vou passar. Acho que se eu fizer assim, não dá problema. Aí, ó, você vai pegar a diagonal principal, aí pega paralelas a ela, sempre tem que ter 3 itens. Então, você pegou 2 desse lado, você vai para o outro lado e pega 1. Menos 5, então, cuidado com esse tracinho seu, não passar por cima do número e te confundir. 5 com 2 com 3 dá 30, tem 2 menos aqui, então é mais 30. E agora faltou esse aqui, ó, o 3, então tem um elemento, você pega 2 desse lado. 3 com 1, mais 3, né? Vou ver aqui. Um colchete aqui. Menos, e agora faz a mesma coisa, só com a diagonal secundária, no outro sentido. Deixa eu só ver se começou. Se eu comecei bem. Se eu não estou errando conta. Ó, já estava errando, ó. É 24. 24, tinha colocado 2. Isso. Concentração. Eu tenho ver, será que a gravação não travou? Sei o quê? Aí eu acabo distraindo, desculpa aí. Mas vamos lá. No final dá certo. É bom o professor ver que o professor também erra, e o importante é se você também erra, e voltar e achar onde errou. Agora vamos fazer com a diagonal secundária. Ó. 3 com 2 com 3, 9 vezes 2, 18. Esse determinante, isso aqui que eu estou fazendo é como fazer o determinante de ordem 3, 3 linhas por 3 colunas. Eu não posso fazer isso aqui porque esse aqui tem ordem 4, não dá certo, tá? 18. Aí aqui vai ficar 1 com menos 2, vai dar mais 4. E aqui vai ficar 6 com menos 5 com 1, dá menos 30.
Nos próximos eu não vou ficar passando essa linha, porque realmente ela atrapalha um pouco a visualização. É mais visualização, é mais que você, se você estiver começando para se guiar. Depois eu vou fazer só a caneta aqui passando por cima, porque assim não bloqueia a minha visão, não perco algum sinal, coisa assim. Então o que eu recomendo? No início você faz isso aqui com cuidado, depois com o tempo você vai visualizar na sua mente, vai fazendo só o tracinho com a caneta. Deixa eu checar aqui, 18, 4 menos 30. Perfeito. Seguindo. 2 vezes 1 dá 2. Menos 24 com 30 dá 6, com mais 3 dá 9. 18 com 4, 22. Menos 30 dá menos 8, mas é menos 8, fica mais 8. 9 mais 8, 17, vezes 2, 34. Isso foi 1/4, ou 1/3, como você vai ver daqui a pouco, do item A de uma questão. Tá? Só que agora é receita de bolo. Se quiser, dê pause e repita. Só vou já te dar um spoiler. Com o zero, você vai perceber que quando você for fazer com o elemento zero, vai ficar 0 vezes tarará. E aí não importa isso aqui, porque é vezes zero. Por isso que é legal você pegar uma fila com muitos zeros. Porque aí você não precisa calcular todo esse termo aqui, né, com o cofator, porque o zero cancela ele. Tá? Então, na verdade, eu só precisar fazer esse procedimento com 2, com 3 e com 1, porque com 0 eu sei que vai dar 0 e não vai alterar nada no resultado final, porque vai sempre somando cada um desses elementos. Então, o primeiro que eu achei foi o 34. Aí agora eu vou para o 3. Tá? Aqui, eu vou fazer aqui assim, ó. É legal você fazer de lápis quando estiver fazendo, porque você vai ter que apagar. Agora eu vou para o 3. E aí você vai cortar ó, a linha, a coluna do 3 e ver a matriz que faltou. Então vai ficar 3 vezes menos 1 elevado. Ele está na primeira linha com a segunda coluna. Então é 1 mais 2. E aí o determinante 4, 1, 0. 1, 2 menos 2. Está vendo? Eu elimino aquela linha e coluna. 3, 1, 6. Aí vai dar menos 1 elevado ao cubo, que dá menos 1, vezes 3 fica menos 3. Vamos ver se cabe aqui. Para caber nessa página ainda esse elemento. Vamos lá, vou fazer só assim passando a caneta, hein? 8 vezes 6, 48. Aí eu pego assim, ó, 1 menos 2, 3. Dá menos 6. Então aqui, mais menos 6, eu vou colocar menos 6. E aqui 0, 1 vai dar 0. Então eu não preciso pôr. Né? Mais 0 não muda nada. Menos. Aqui já vai dar 0. Diagonal circular porque tem um 0 aqui. Aqui vai dar menos 8. Mais 6. Aham. Menos 3 vezes. Tá certinho? 48 menos 6, menos 8 mais 6. 42. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Então vai ficar mais 2. É isso? Aí vai dar 44 vezes menos 3, vai dar menos 132. Faz a conta aí para você treinar. Eu fiz, tá? Tô colando aqui, mas eu fiz a conta. Pronto, fiz o segundo. Agora falta o último, que é o com 1. Vou fazer na próxima página. Então, vou pegar aqui, ó. Com menos 1. Tira a coluna e a linha. Então, vai ficar menos 1. Que multiplica menos 1. Esse menos 1 é o elemento. Esse menos 1 é aquele que vai, é o fator que vai indicar o sinal, né? E ele está na primeira linha com a terceira coluna. Então, é 1 mais 3. E a matriz que vai ficar 4, 1, 0, menos 2, menos 5, 3. Para não ficar subindo e descendo a tela, eu vou colar aqui. Vocês têm o papel com vocês impresso também, né? 4, 1, 0, menos 2, menos 5, 3. O procedimento é o mesmo, não tem novidade não. 3, 1, 6. Aí vai dar menos 1 vezes 1, que é menos 1 elevado a 4. E aqui vem, de novo, determinante de ordem 3. 20 vezes 6, 120, tem um menos 120. 9, 0 não precisa pôr. 0 não precisa pôr. 12,
menos 12. Procede isso mesmo? Isso mesmo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 120 mais 9 dá menos 111. E aqui vai dar 0, então é menos 0. Então aqui vai dar menos 111, né? Menos 0 não muda nada. Então menos 1 vezes menos 111, que vai dar 111. Finalmente, então, o determinante da matriz pedida vai ser a soma desses elementos. Por que eu não vou fazer com 0? De novo, porque ficaria 0 vezes menos 1 elevado a 4 mais 1 mais 4. E aí vinha o determinante dessa matriz aqui, né? 4 menos 2, 1, 1 menos 5, 2, 0, 3 menos 2. Só que como o primeiro é 0 vezes, acaba dando 0. E como você vai somar tudo, não vai fazer diferença no final. Então, só precisa dos elementos que não são 0. 34 somado com menos 132, que vai dar menos 132, somado com 111. 111 com 34 dá 145, menos 132, 13. Perfeito. E ele fala que é 13, né? Então, ufa, foi a letra A. Só o item A levou 17 minutos aqui no meu tempo de aula. Pronto, agora vou usar ainda determinantes, só que vão ser de ordem 3 a partir de agora. Mas antes eu vou explicar sobre análise de sistema linear. Porque a letra B fala assim, o sistema linear tal, esse aqui não admite solução. Então vamos lá, vou ensinar um método prático para você determinar, para você saber se ele admite solução, se admite infinitas, se não admite solução, se admite uma única solução. Então, tem 3 tipos possíveis de sistema linear. Sistema, possível e determinado, tá? Também conhecido como SPI, que alguns autores chamam de sistema compatível e determinado, tá? O que eu sei sobre ele? O que é importante saber sobre ele? Possui uma única solução. Quando o sistema é possível e determinado, ele é determinado, ele tem uma única solução. Tá? E aí o que é aí o método? Porque onde entra o método prático? Como que eu vou explicar? Se o determinante da matriz dos coeficientes, também é chamado de matriz principal, já vi vários termos, eu coloco aqui o nome que eu acho que fica mais claro. Se o determinante da matriz coeficientes for diferente de 0, o sistema é SPI. Por quê? Antes de eu continuar escrevendo, vou fazer aqui um adendo. Vamos chamar essa matriz dos coeficientes de D. Tá? E vamos pegar as matrizes. Cadê? Vamos fazer uma coisa aqui. Se eu tenho uma matriz de coeficientes, vou colocar aqui. Chamar ela de D maiúsculo. For diferente de 0, o sistema é SPI. Por quê? Porque como que eu lembro? Será que eu decorei isso? Não. Na verdade, o método prático, esse método determinante, é para você encontrar soluções. E ele te diz, vou colocar no cantinho aqui para depois você ver ficar mais fácil determinar aqui, que o x, geralmente, por exemplo, você tem o x, o y e o z, digamos que são 3 variáveis. Pode ser 2, pode ser 4, quantas forem. Se eu tenho como solução, que nem vai ser esse tema aqui, ó, 3 valores, x, y e z, então uma terna, acho que é uma terna, né? Um conjunto de 3 valores que representam uma solução desse problema, um valor para x, um para y, z, que faz isso aqui ser tudo verdade, esse x pode ser determinado como dx sobre d, o y como dy sobre d e o z como dz sobre d. Observe que eu não expliquei ainda o que é dx, dy, dz e nem ficou tão claro ainda o que é o matriz de coeficientes. Na hora de colocar a prática, vai ficar melhor. Então, vou até acelerar um pouco aqui, porque acho que vale a pena escrever esse, mas na prática você vai, acho que, internalizar tudo. Então, lembre-se sempre que as soluções, por esse método aqui dos determinantes, as soluções de um sistema linear são dadas por dx sobre d, dy sobre d e dz sobre d.
Se tiver W, é dW sobre D, e por aí vai. Vou colocar 3 pontinhos aqui. Aí que normalmente são 3, e nessa questão vão ser sempre 3. E a partir disso, você consegue dizer quais são os valores de D, dx, dy, dz, que faz o sistema ter solução, não ter solução ou ter infinitas soluções. Observe que, agora pensa em matemática, pensa numa fração. Quando o determinante não é zero, aqui, não importa o número que vem em cima, você consegue fazer a conta. Bom, é 2, aí o dx dá 4, vai dar 2. Digamos que aqui é menos 1, dx dá 4, dá menos 4. Agora, quando está dividindo por zero, aí surge um problema. Né? O que acontece? Se o d for zero e o dx não for zero, você não tem solução, porque não tem nenhum número, a não ser o zero, que possa ser dividido por zero. E mesmo que o dx seja o zero, se eu for na hora de calcular o x ficar 0 sobre 0, ele é indeterminado, porque existem vários, infinitos valores que multiplicados por zero viram zero. Você percebendo que divisão é isso? Quando você faz 4 sobre 2, pensa em divisão. Eu falo sempre que vocês dão pouca importância à divisão. Quando você faz uma divisão, 4 por 2 dá 2, por quê? Um jeito de se enxergar é que se você pegar o 2, multiplicar por esse, ele se transforma no de cima. Então, quando você faz uma divisão, você tem que descobrir qual o número que eu multiplico pelo de baixo que vira o de cima. É um jeito de pensar, porque vai ajudar a entender isso aqui. Então, quando aqui, por exemplo, é 4 sobre 0, qual que é o número que eu multiplico por 0 que vira 4? Nenhum, não existe, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Agora, pensa no 0 sobre 0. Qual o número que multiplicado por 0 dá 0? Todos. Então, quando acontece isso, você tem infinitas soluções. Quando acontece algo assim, você tem uma solução. Quando acontece algo assim, você tem 0 soluções. Então, se você só lembrar que é dx sobre d, dy sobre d, dz sobre d e por aí vai, e lembrar como funciona uma divisão na álgebra comum, você já consegue escrever tudo que eu vou escrever aqui. Mas vou continuar, porque é legal ter escrito. Mas se você ficar só decorando, tá? Se o determinante da matriz coeficiente de D for diferente de zero, você tem uma SPI, que é o caso aqui. Ó. Quando não é zero, então você sempre encontra um valor embaixo que chega no de cima. Às vezes pode ser difícil encontrar, mas tem. Então sempre vai ter uma determinação, vai ter um valor determinado. O outro é o sistema possível e indeterminado. É quando tem o quê? Tem solução, mas são infinitas. Opa, ninguém me corrigiu. SPD, determinado, indeterminado que é o SPI, é mania. Chamado de aqui sim é o SPI, sistema possível indeterminado. O sistema possível indeterminado possui infinitas soluções. É quando o dx sobre d ou dy sobre d dá 0 sobre 0, quando um deles dá 0 sobre 0. Basta que um deles dê 0 sobre 0. Aí eu tenho infinitos valores possíveis que satisfazem. Tá? Sistema possível indeterminado possui infinitas soluções. Ei, meu Deus, português. Infinitas soluções. Tá? Então, se o determinante D, não vou colocar mais um nome, D, já vocês entenderam mais ou menos como faz ali, e for igual a 0, e pelo menos 1, é que se 1, esse aqui é estranho falar, porque se 1 é o todos são, tá? Mas se D for igual a 0 e pelo menos 1, mas isso eu acho que inclui, dos determinantes, vou colocar aqui, dx, dy, dz, for igual a 0, o sistema será SPI. Observe que eu não preciso fazer com todos. Isso que é importante você saber. Basta você fazer com um, que já garante aí. Tem que diminuir para caber aqui. E por fim, ficou pequeno. Tá bom. E por fim, o SI, sistema impossível. Que essa questão como o SI, como a Univ adora colocar nomes menos usuais, colocou incompatível, né? Compatível. Sistema impossível é aquele que não apresenta soluções, é aquele que dá alguma coisa sem ser 0 sobre 0, não apresenta soluções, 0 soluções. Se o determinante D
for igual a 0 e dx, dy, dz, vamos colocar aqui, e pelo menos um dos determinantes for diferente de 0, o sistema será do tipo SI. Isso é impossível ou incompatível. Pronto, é isso de teoria que só para essa questão. Vamos pôr agora mãos à obra que você vai internalizar melhor isso aí. Pronto? Vamos lá. Então, é tudo gira em torno do dx sobre d, dy sobre z. O sistema linear tal não admite solução, ou seja, ele está falando que ele é impossível. Vamos ver se é verdade? Vamos pegar a matriz, vamos primeiro fazer o d. Como que eu falei que é a matriz dos coeficientes, né? Como que você pega ele? Ó? Primeiro, o sistema tem que estar arrumado assim, ó, x embaixo de x, y embaixo de x, z embaixo de z, senão você tem que organizar, tá? É que aqui já deu tudo organizado. Aí você pega só os coeficientes, que são os números que multiplicam as letrinhas. Quando não tem nada, está implícito o 1, como sempre. 2, 1, 1. Aí agora o y. Vai ser a segunda conta. 3 menos 1, 4. Cadê? Opa. 3 menos 1, 4. 4, 2, 2, que é o z. Tá vendo? Essa é a matriz dos coeficientes. 4, 2, 2. Eu copiei, certo? Aí tá vendo que matriz e sistema linear estão intimamente ligados? Agora o que eu vou fazer? Vou calcular o valor desse determinante. Vou fazer de novo o método da borboletinha. Sem ficar rabiscando. Menos 4. Aí você faz como você preferir. Repetir coluna, repetir linha. Eu gosto desse, como eu falei, culpa menos espaço. Menos 4 mais 16 mais 6. Menos, aí parênteses, agora diagonal secundária. Menos 4 mais 16 mais 6. Uai, ficou igualzinho, é isso mesmo? Nem tinha reparado. Bom, a gente nem precisa fazer a conta, né? Tudo isso menos ele próprio vai dar 0. Vou escrever para ficar mais claro enxergar, mas já sei que vai dar 0, né? Ó, menos 4 com 16, 12. 12 com 6, 18. Menos, e aqui a conta é a mesma, vai dar 18. Confere? Confere. Então, D dá 0. Se o D dá 0, aí eu ainda tenho duas alternativas. Né? Quando ele não é 0, acabou o problema para mim. Ele já é determinado, tem uma única solução. Mas se o D é igual a 0, então ele ainda pode ser SI, sistema impossível, ou sistema possível e indeterminado, SPI, ter nenhuma solução ou infinitas. Vai depender do dx, dy, dz, se é 0 ou não. E aí basta escolher um deles. Agora, presta atenção que essa parte que não ficou clara na explicação. Quem é o dx? O dx é você pegar o D e trocar a coluna daquela letra, por exemplo, do x, pelos valores que estão depois do igual. Ó, observe que depois do igual tem aqui os valores. Ó. Ixi, aqui tem uma digitação meu. Oh, meu Deus. Aqui era igual, tá? Perdão. Vou ver se eu corrijo antes de colocar o PDF lá disponível. Tá? Então tem aqui o 9, 2 e 7. Se eu substituir na coluna aqui dos coeficientes 2 e 1 lá na matriz, vira o dx. Se eu pegar o 9, 2, 7 e trocar aqui na coluna do y, vira o dy. Se pegar o 9, 2, 7 e trocar lá no determinante na coluna que tem o 4, 2, 2, vira o dz. Tá? Eu vou pegar o mesmo que eu peguei na... Pode fazer qualquer um, tá? Você pode escolher outro. Eu vou pegar o mesmo que eu peguei no meu rascunho, só para garantir, se eu poder checar se eu errei alguma conta ou não. Quem que eu fiz? Eu fiz o DZ. Eu acho que eu escolhi o DZ porque o DZ era o que tinha os coeficientes maiorzinhos, 4, 2 e 2. Né? Às vezes você para tirar número grande para não ficar conta grande. Mas não é, os outros também não estão muito longe. Então, eu vou fazer o DZ. O DZ, eu pegar aqui a matriz, ó, 2, 1, 1, 3 menos 1, 4. E no lugar da coluna do Z, que era 4, 2, 2, cadê? Eu coloco 9, 2, 7 e faço o determinante.
Aí vai ficar menos 14 mais 36, 4 vezes 9, mais 6. Isso. Menos 9, mais 16, mais 21. Menos 9, mais 16, mais 21. E aí você vai encontrar 36 menos 14 dá 22. Com 6, 28. Menos 16 com 21 dá 37. 37 menos 9 dá 28. Então, dz deu 0. Então, ficou que dz ficou 0 sobre 0. O z vai dar 0 sobre 0. Já implica que tem infinitas possibilidades para z. Portanto, como deu d igual a 0 e dz igual a 0, aqui eu já posso falar que é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, ele possui infinitas respostas, infinitas trincas de x, y, z que satisfazem as três equações infinitas. E observe que aqui você acaba não achando as soluções. Você pode ir atrás delas, tá? Mas não precisa. A partir daí você já pode parar, porque isso aqui é uma análise. Infinitas soluções. Tá? E ele fala no item B que ele não admite solução. Está errado. Então, B é falso. Vamos lá. Item C. Item C volta a ter determinante só. Considere as matrizes. Agora vai ser mais rápido porque eu já expliquei toda a teoria. Só que aqui eu tenho que montar a matriz. Ele não deu ela escrita que nem deu no item A. Ele deu a lei de formação. Ó. Tá aqui. Como que eu uso? Vamos lá? Item C. Vou começar aqui. Item C. Ele fala que a C e J é uma matriz 2 por 3. Então, vou colocar aqui ó, os elementos. 2 por 3 são duas linhas e três colunas. Então, tem duas linhas e três colunas. C11, C12, C13. Ó. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. O primeiro número sempre é a linha e o segundo a coluna. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha com segunda coluna, primeira linha com a terceira coluna. Agora a segunda linha, primeira coluna, segunda linha, terceira coluna. Agora eu vou usar a lei de formação. Primeiro você escreve assim de uma forma genérica. Ele fala que na matriz C, C e J, o I sendo a linha J coluna, pode ver aqui, ó, é I menos J mais 1. Então, eu vou pegar então e fazer I menos J mais 1. Então, vai ficar 1 menos 1 mais 1. E vai substituindo. Ó. Aqui vai ficar 1 menos 2 mais 1. Vou fazer esse aqui bem devagar e o outro faço mais rápido. 1 menos 3 mais 1. Eu vou só repetir a fórmula usando o I e o J. Ó. I menos J mais 1. Agora embaixo. I menos J mais 1. 2 menos 1 mais 1. 2 menos 2 mais 1. 2 menos 3 mais 1. Então, você vai ficar 1 menos 1, 0. Mais 1, 1. 1 menos 2, menos 1. Mais 1, 0. 1 menos 3, menos 2. Mais 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Com 1, 2. 2 menos 2, 0. Com 1, isso aqui é 1. 1. 2 menos 3, menos 1. Com 1, 0. Deixa eu conferir se eu não errei conta. 1, 0, menos 1, 2, 1, 0. Pronto, fiz o C. Guarda, porque olha só, ele fala algo, eu nem li tudo, né? Considere as matrizes C e J 2 por 3 e D e J 3 por 2, tais que C e J é I menos J mais I. D e J tem uma regra mista. Ó, I menos J quando o I for menor que J, e I mais J se o I for maior ou igual a J. E ele quer falar sobre o determinante de C vezes D. Então, eu vou ter que fazer aí uma multiplicação de matrizes e depois fazer o determinante. Aqui eu não posso fazer determinante de C vezes determinante de D, porque determinante só existe para matriz quadrada. Matriz quadrada tem o mesmo número de linhas que colunas. Então, essas matrizes não são quadradas. Então, você não pode fazer o determinante, porque quando as duas são quadradas, você pode fazer o determinante de C, determinante de D e depois multiplicá-los. Tá? Existe essa propriedade, mas quando elas não são quadradas, eu vou ter que primeiro multiplicar para depois, porque aí elas vão virar uma matriz quadrada, e aí sim você consegue tirar o determinante. Então, vamos fazer o D agora. Matriz D, essa foi a matriz C. A matriz D ela é 3 por 2, né? 3 linhas por 2 colunas, então ela fica assim. Ela é mais compridinha, mais alta. D11. Vamos fazer, agora fazer por linha. E D12, primeira linha. Né? Essas são duas colunas.
Agora a segunda linha. D21, D22. Terceira linha. 31, D32. Tá? 3 linhas, 2 colunas. 3 por 2. Aí ele fala que se o I for menor que J, é I menos J. Observe que só tem um elemento que o I é menor que J, né? Aqui o I é igual a J, aqui o I é menor que J, é o D12. E aí tem que fazer o quê? I menos J. Então esse elemento aqui eu já vou colocar aqui, ó. I menos J, 1 menos 2, menos 1. Aqui o I é maior que J, aqui é igual, aqui é maior, aqui é maior, aqui é maior. Então para todos os outros vai ser a regra do I menor que J, I maior ou igual a J, que é o I mais J. Quando o I é maior ou igual a J, dá I mais J. Então aqui fica 1 mais 1, que é 2. 2 mais 1, que é 3. 2 mais 2, que é 4. 3 mais 1, que é 4. 3 mais 2, que é 5. Por isso, né? Conta. 2, 3, 4, menos 1, 4, 5. Beleza, vamos continuar na próxima página. Agora eu vou fazer quanto é a matriz C vezes D. Vou copiar elas aqui, ó. A matriz tem que ser nessa ordem. Primeiro a C. A ordem dos fatores aqui altera o resultado nas matrizes. Eu vou copiar aqui da minha cola, para não ficar subindo e descendo até, ele tá tonto já de fazer isso. Então fica 1, 0, menos 1. 2, 1, 0. Vezes, aí vem a matriz 2, 3, 4. Menos 1, 4, 5. E aí? Como faz multiplicação? Primeiro, ó, é legal ver isso aqui. Ó. Essa aqui é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Essa aqui é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Disso eu já sei que elas são multiplicáveis, porque para serem multiplicáveis, esses dois têm que ser iguais, senão nem adianta fazer multiplicação, não é possível. E eu já sei que o resultado da multiplicação, você olha por esses de fora aqui, ó, vai dar esses aqui. Portanto, eu sei que o resultado da minha multiplicação vai ser uma matriz 2 por 2, 2 linhas por 2 colunas. Sem nem começar. Então, eu vou deixar aqui. Aí, como que você faz? Pega a primeira linha com a primeira coluna. E multiplica os elementos correspondentes e soma. Então, 1 vezes 2, 2. Mais 0 vezes 3, não precisa colocar aqui, dá 0. Menos 1 vezes 4, menos 4. Mais menos 4, eu vou colocar aqui menos 4. Pronto. Foi o primeiro elemento, que é a primeira linha com a primeira coluna. Então, ele fica na primeira linha com a primeira coluna, que legal. Agora, vamos fazer a primeira linha com a segunda coluna, que vai ser aqui, ó. Primeira linha com a segunda coluna. 1 com menos 1, menos 1. 0 com 4, ó, vai o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. 0 com 4 dá 0, não precisa colocar. Menos 1 com 5 dá menos 5. Agora vamos para a segunda linha com a primeira coluna. 2 com 2 dá 4. 1 com 3 dá 3, mais 3. 0 com 4 não precisa pôr. E agora a segunda linha com a segunda coluna. 2 com menos 1 dá menos 2. 1 com 4 dá mais 4 aqui. E 0 com 5 você vai pôr que dá 0. Pronto. Aí você vai ter que C vezes D é igual. 2 menos 4 dá menos 2. Vou fazer aqui, ó. Menos 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. 4 com 3 dá 7. Menos 2 com 4 dá 2. Deixa eu ver se eu errei conta. Menos 2, menos 6, 7, 2. Isso. Pronto. Agora eu quero o determinante de C vezes D. Agora ficou mais fácil porque é ordem 2. Então é só fazer a diagonal principal. Multiplica, menos 2 com 2 dá menos 4, menos a diagonal secundária. Dá menos 6 com 7 dá menos 42, vai ficar menos menos 42. Então vai dar menos 4 mais 42, que dá 38. Quanto que ele fala que dá o item C? 38, verdade. Ufa, e vamos para a última, que é de novo, agora ele fala que é compatível e indeterminado. Lembra que compatível é um sinônimo para possível. Ele está dizendo que é SPI, possível e indeterminado, para A igual a 0,6 e B igual a menos 6. Porque observe que aqui ele não tem os coeficientes todos. Ó. Aqui ficou Azinho e aqui tem um Bzinho. Então, como que você faz para esse caso, em que ele quer não saber, ele te dá o sistema inteiro e quer saber se é possível. Ele quer saber para quais valores de A e B o sistema fica possível e indeterminado, fica aquele 0 sobre 0.
Então, primeiro vão atrás do D e dizer que ele tem que ser 0, né? Porque se tem que ser SPI, eu já tenho que garantir que o D seja 0 e depois que o DX, DY ou DZ seja 0. Eu vou ensinar você a escolher o melhor aqui também para ir mais rápido. Para ir menos demorado, né? Olha só isso aqui. Isso aqui já é, aqui já é o gabarito. Então vamos lá, item D, tomara que caiba aqui. Vamos lá direto para o D. O D vai ser 1, 3 menos 2. Gente, eu vou ficar subindo e descendo, vocês vão ficar tontos. Vocês têm o papel aí, né? Eu vou olhar minha cola aqui. 1, 3 menos 2. Aqui. 2, 1 menos 4. Ó, eu vou olhar mostrar só esse aqui, porque tem a letrinha. Ó. Quando tem a letrinha, é básico colocar. Observe que tem menos A. Você pega o sinal, tá? Menos A, 1, menos 2. Opa, passei. Menos A, 1, menos 2. E agora você vai afirmar que ele tem que dar 0. Não é que você quer descobrir se dá 0 ou não. Porque tem uma incógnita ali. Você quer saber qual o valor de A para que ele dê 0. E aí resolve. Vou fazer diretão aqui. Borboletinha. Menos 2. Aqui vai dar 12A. E menos 4. E agora a secundária. 2A menos 4 menos 12. Dá uma conferidinha aqui. Menos 2, menos 12A, menos... Opa, é menos 12A, menos 2. É 2 menos 1, 4. Ó, tá vendo ali? Eu chequei. 2 menos 1, 4. Ainda bem que eu checo aqui a colinha, tá vendo? Eu fico prestando atenção na gravação. Aqui é menos 1 e aqui é mais 4. Então, de novo, vai ficar 2 mais 2. Menos 12A. Menos 4. Isso. E aqui vai ficar menos 2A. Tem um menos aqui. Mais 4. E menos 12. Beleza. Aí eu quero que seja igual a 0. Então não precisa colocar D igual. Eu quero que isso aqui seja igual a 0. Aí continuando. 2 com menos 4 dá menos 2, menos 12A. Aqui vai ficar 4 com, aqui vai ficar menos 4 com menos 2, aqui vai ficar menos 2A menos 8 igual a 0, né? Aí fica menos 2 menos 12A, copia aqui. Aqui vai ficar mais 2A mais 8 para 7. Isso. Só isso aqui não parece um 8 nem aqui, nem em lugar nenhum. Menos 12A mais 2A dá menos 10A. Vou passar para lá, fica 10A. E aqui fica menos 2 mais 8, que dá 6. Passo 10 dividindo, então o A tem que ser 0,6. Começou bem, que ele falou que o A tem que ser 0,6. E o B? Lembra que tem que ser 0 sobre 0, que ele quer que seja indeterminado? Aí, como que eu faço para não ficar... Aqui eu podia pegar o A e já trocar por 0,6, mas a conta vai ficar chata, vai ficar um decimal. Então, o que você faz? Já que você pode fazer o DX ou o DY ou o DZ, qualquer um deles, faz o DZ, porque daí o DZ você tira o A da jogada, porque o A é um coeficiente do Z, ó, e no lugar coloca o B, então você fica só com uma variável, não fica com duas. Então você tem que ficar trocando por 0,6, 0,6 não é um número legal, se até fosse um número inteiro, bonitinho, você podia fazer o DX ou o DY e trocar já o A por menos 6, pelo valor, né? Mas como o A ficou 0,6, eu vou fazer o DZ de novo. Por quê? Já que posso fazer qualquer um deles, o DZ faz com que eu não precise me preocupar com o valor do A que já está determinado. Então eu quero que o DZ seja igual a 0. Então DZ eu copio a primeira coluna, 1, 3, menos 2. 2, menos 1, 4, segunda coluna. E a terceira coluna, que é que tinha um Azinho, eu troco pelos resultados. Menos 1, 4 e B. Aí tem que caber aqui. Mas tá acabando, deixa eu caber assim. E vamos lá. Já fazer embaixo, que vai ficar muito apertado. Eu quero que isso aqui seja igual a 0. Então vamos lá. Menos B. Menos 12.
menos 16. Sei bem? Isso. Menos parênteses. Menos 2. Fazer com muita atenção, você vê essa questão inteira. Mais 16. Mais 6b. 6b é um número cruel, porque o 6, se não fizer cuidado, fica aparecendo b. E você encerra a questão. Menos 2 mais 16 mais 6b. E eu quero que seja igual a 0. Aqui vai ficar menos 28 menos b, ou menos b menos 28. Menos. Aqui vai ficar 14 mais 6b. Igual a 0. Prossegue. Menos b menos 28 e troca o sinal, vai ficar menos 14 menos 6b igual a 0. É isso? Tudo igual a 0. Aí vai ficar menos b menos 6b dá menos 7b. Passa para lá, fica mais 7b. Menos 28 menos 14 dá menos 42. Isso. Então fica 7b aqui menos 42. Passa o 7 dividindo, menos 42 por 7 dá menos 6. Portanto, para ser possível indeterminado, ou seja, que o D seja 0 e o DZ seja 0, o A tem que ser 0, 6 e o B tem que ser menos 6. A 0, 6, B menos 6, item verdadeiro. Ufa! VF, VV,